Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Fala galera, tudo bom? Está no ar o podcast Futebol Sem Fronteiras, número 45. Hoje vamos falar muito sobre a grande rivalidade do futebol francês, Paris Saint-Germain contra Olympique de Marselha, Paris contra Marselha, capital contra o sul do país, enfim, os vários aspectos dessa rivalidade que é a principal do futebol da França. E o clássico, lógico, é o jogo do domingo, às 3h45 da tarde, horário de Brasília, tem o clássico Paris contra Olympique, que não decide grandes coisas, porque o campeonato já está na mão do Paris Saint-Germain, é obrigação, né? Lá dá para pichar muro, falar título é obrigação e tal, não sei o quê. Por causa do Paris Saint-Germain, é mesmo. E hoje eu tenho como convidado o Eloy Silveira, meu grande amigo, trabalhou comigo no UOL, aqui no UOL, há muito tempo. Nossa, você faz tempo, hein, Eloy? E é lógico, o Jamil Chad está com a gente, o Eloy, que mora em Toulouse, fica baseado lá na França há bastante tempo, cuida da conta do Olympique de Marselha nas redes sociais em português, além de outros clubes importantes da Europa, como o Bayern, o Milan, enfim, está bastante conectado com o pessoal do Olympique de Marselha. Se vocês quiserem uma camisa do Gerson, tem que pedir para o Eloy, viu? Ou seguir a conta do Olympique de Marselha, melhor assim. Jamil, grande abraço para você. Aí na Suíça, o pessoal fala muito da rivalidade entre PSG e Olympique de Marselha, ou nos corredores da ONU, ou nem tanto, Jamil? Um abraço, meu amigo. Júlio, Eloy, bom falar com vocês. Muito obrigado, Eloy, por aceitar participar do nosso programa aqui. Olha, Júlio, eu não diria que é só na Suíça, é a Europa inteira que é colocado esse clássico como o clássico francês, como a principal disputa. Vale lembrar, você já citou aí, não estamos falando só de dois clubes, são duas visões de França. É a visão da capital centralizada, onde todas as decisões são tomadas. Vale lembrar, a França é super eficiente, foi super eficiente em matar todas as minorias linguísticas pelo país, ao contrário do que fez a Espanha. A Espanha não foi eficiente nisso, nem o Franco conseguiu, né, Júlio, matar basicamente as minorias linguísticas. A França, sim, a França conseguiu uma unificação muito grande no que se refere à cultura, ao poder, e Paris é o centro, não é um dos centros, é o centro político, financeiro, etc. do país. E aí vem Marselha. Marselha, que, claro, é uma cidade ao sul, extraordinária, viva, suja às vezes, né, Eloy? Mas muito viva, e que vive, na verdade, essa sombra em relação a Paris. Essa é a história. Essa história de um país que tem esses dois pontos, um no Mediterrâneo e tudo que significa o Mediterrâneo, sorte do Eloy, e a capital francesa com toda a sua, eu diria, bom, eles diriam sofisticação, mas enfim, esse é outro debate, se é sofisticação ou não. Esses dois times, quando entram em campo, levam para campo, na verdade, tudo isso e muito mais, mas eu vou deixar o Eloy falar, porque, obviamente, ele é o especialista. Eloy, um grande abraço para você, obrigado por estar participando com a gente. Você vive em Toulouse, que é uma cidade que está mais perto de Marselha do que de Paris, mas não é exatamente vizinha, não está colada, nem nada do tipo. Qual é o clube que os franceses fora de Paris, de Marselha, gostam mais, detestam mais? Como que é no resto do país, numa cidade como Toulouse, onde você vive, essa relação do país com a rivalidade Paris-Marselha? Um abraço. Um abraço, pessoal. Isso que o Jamil falou é totalmente verdade. A Paris começa por aí, né? Paris se impõe muito aqui na França. Toulouse é uma cidade, começando por Toulouse, é a quarta cidade, talvez terceira, com Lyon, assim, né? De importância, de tamanho na França. Mas, infelizmente, não tem uma cultura de futebol muito grande. Então, a gente, lá em Toulouse, fica um pouco à parte, assim, né? O Toulouse, ele está liderando a Série B, né? A segunda divisão, mas ainda é um time de pouca tradição. Então, assim, o que acontece é que
a influência de Paris, do Paris Saint-Germain, é grande numa cidade como Toulouse. E que, de repente, o que acontece são situações assim, de grandes jogos, grandes eventos, uma Champions League, jogos do Paris Saint-Germain, acontece que todo mundo para ver e no dia seguinte se discute quando se fala, você viu o jogo ontem, como se fosse Paris o time do representante do país, da França, o time do país, o representante da França. Aquela coisa que no Brasil é difícil acontecer. Você fala assim, não sei, quando o Palmeiras joga na Libertadores ou o Flamengo, fala, Flamengo é Brasil na Libertadores, e todo mundo fala. Só o Galvão Bueno que fala isso. Aqui na França acontece um pouco mais, né? O pessoal compra um pouco mais esse tipo de relação com um time, mesmo que seja o time da capital, né? Porque é um time forte, é um time que representa o país. Então, acaba se tornando... de outras cidades acabam aceitando esse tipo de relação. O que não acontece, assim, são os verdadeiros torcedores, isso existem, mesmo do Toulouse, que é um time relativamente pequeno, mas aí pegamos Lyon, Olympique, obviamente, Saint-Étienne, Bordeaux, Lille. Obviamente, os torcedores de verdade desse time não vão querer nem papo, né, nem querer discutir, torcer, porque o Paris Saint-Germain joga aquela noite na Liga dos Campeões, né? A gente pode imaginar assim o cenário em que quem é mais futebol raiz, digamos assim, quem já acompanha o futebol há mais tempo e tal, pegou uma certa birra do PSG, né? Com essa coisa do dinheiro do Qatar e etc. Mas quem não acompanha o futebol tão de perto acaba vendo o PSG como uma espécie de representante do país na Europa e etc. E tal. Mais ou menos por aí essa. É bem isso mesmo. Dá para classificar por isso mesmo. Eles ganharam muitos torcedores, simpatizantes, né? É normal, é o melhor time, é o time que está mais constantemente na televisão. Exato, jogadores populares, jogadores fortes, é natural. Então, acaba tendo isso, essa simpatia assim, de um público, né, em geral, e vai deixar mesmo a rivalidade, e aí não vai se misturar mesmo, são os torcedores raízes mesmo, como você falou. Porque o grande da Espanha sempre foi da França sempre foi o Marselha. Sim, sim. Historicamente foi isso, né? Aliás, essa rivalidade, ela começa entre Olympique e Paris, começa porque uma certa fase ali do Olympique dos anos 90, o Olympique domina demais o campeonato francês e até europeu, né? Durante os anos 80, fim dos anos 80, começo dos anos 90. E o Bernard Tapie, né, que era o presidente antigo, ele meio que precisa de alguém, então tem negociações, coisas sobre como fazer um time ser criar uma rivalidade. Criar uma rivalidade. E aí entra essa questão da política, da geopolítica que o Jamil falou, seria interessante que fosse Paris e Marselha são rivais históricos, são a primeira, a segunda cidade, né, da França, e aí a televisão, que é o Canal Plus, aqui compra o Paris Saint-Germain, entra como acionista, né, e aí passa a ter um time mais forte, aí começa a ter uma rivalidade maior, e aí cria-se esse charme, né, dá um charme maior para essa rivalidade em campo, né? Ô Jamil, só quem não concordou muito quando o Bernard Tapie fez isso, né, lá nos anos 90, até esse momento que o Eloy acabou de retratar para a gente, o ato seguido é o Lyon ganhar 7 campeonatos franceses seguidos, né? Quer dizer, os caras quiseram criar uma rivalidade, mas o Olympique de Marselha teve gente presa, acusações de resultados armados, título cassado e por aí vai. O Paris Saint-Germain nunca decolou até agora, até chegar o dinheiro do Qatar. Então foi uma rivalidade que foi menos esportiva e mais geopolítica mesmo, né? Mais do país, né?
Foi isso. E o Lyon não combinaram com os russos, né? Eloy? Faltou combinar com o Lyon. E aquele período do Lyon deixou os dois lados, tanto o pessoal em Marselha como em Paris, muito incomodados. Eu me lembro, eu já estava aqui na Europa naquele período e vivia-se um incômodo, porque não era previsto que o time de Lyon tivesse sim, um campeonato ali, outro lá, mas não 7 em seguida, como aconteceu com o Juninho e outros brasileiros que estavam ali no time. Agora, o que também me chama a atenção é que essa vontade de criar um time em Paris forte, ela passa, inclusive, não só por Bernardo Tapie da vida, né, que foi um empresário bastante importante na França, mas pelo próprio governo. E aí chega o Sarkozy, que diz: eu quero um time grande em Paris, sim. E ele assume essa responsabilidade, né, Eloy, de viabilizar. E ele viabiliza com os amigos do Catar. Né? E aí tem todas as histórias, inclusive do voto do Platini para a Copa do Mundo no Catar. Enfim, esse capítulo é gigantesco, a gente pode entrar nele, mas é um capítulo grande de como você tem um time sendo como uma decisão política também influencia nessa formação de um time que agora, claro, começa... Não sei, Eloy, agora você me diz, começa a dar resultado ou ainda não? Essa é uma... Tem dois pontos de vista. Resultado interno, assim, tem, né? Infelizmente, né? O campeonato, ele meio que local, assim, ele começa já praticamente com o resultado definido, né? E mesmo esse ano, o começo nem foi tão brilhante do time, do Paris Saint-Germain, vitórias no fim, assim, meio... Parecia que o time não estava engrenando muito, ou não queria... Mas ainda assim eles já estão praticamente campeões, né? Há muito tempo, levando assim bem tranquilamente. Então interno, os resultados vêm. Mas mas fora não, né? Fora não. Aí é outra história, né? Para quem tá vendo a gente no canal do podcast Futebol Sem Fronteiras no YouTube ou no canal UOL, eu estou passando aqui as informações de os times que vão jogar as semifinais dos campeonatos europeus, né? Na Champions League são dois espanhóis contra 2 ingleses. Inglaterra e Espanha dominam a Champions League já há bastante tempo. Na Europa League temos 2 alemães, né? O Frankfurt, que surpreendeu o Barcelona, o Leipzig, e aí um inglês e um escocês, né? O West Ham e o Glasgow Rangers. E na Conference League, que é a terceira competição que foi criada nesse ano, tá mais raiz essa semifinal da Conference League aí. Leicester contra a Roma, Feyenoord contra o Olympique de Marselha. O Olympique de Marselha que venceu por 1-0 o PAOK, o ex-clube do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, né? O PAOK venceu por 1-0, no agregado se classificou, e o Olympique de Marselha vai enfrentar o Feyenoord, que passou pelo Slavia Praga nas semifinais da Conference League. Cara, é o terceiro. No fim das contas, na hora que chega lá, semifinal, final, todo mundo quer ganhar um título. Até porque nunca se sabe se daqui 40 anos bate um fax ali e a Conference League vira o grande torneio da Europa, né, Jamil? Nunca se sabe. Então é melhor ganhar do que perder, qualquer que seja a competição. Só para dar isso que vocês estavam falando sobre a rivalidade, a competição na França, a França é um dos países em que houve mais pulverização de títulos, né, ao longo da história. Então, hoje, na lista de maiores campeões do país, o Marselha e o Saint-Étienne lideram com 10, o Paris Saint-Germain tem 9. Está chegando, deve chegar ao 10º nessa temporada, que seria se não me fogem as contas aqui, seria o 8º título em 9 anos, né, do Paris Saint-Germain. É isso, seria o 8º título... Não, o 8º título em 10 anos, né? Desde que chega o Qatar. Perdeu em 2017 para o Monaco, do Mbappé, e perdeu do ano passado, 2021, para o Lille. Né? Então seria o 8º título em 10 anos, e aí o Paris chegando ao 10º título, alcançando o Olympique de Marseille e o Saint-Étienne. Mas o Mônaco e o Nantes têm 8, e o Lyon tem 7, que são aqueles 7 seguidos. O Bordeaux, o Lille... E aí alguns times que já fugiram um pouco do cenário, né? O Reims e o Roubaix, olha, o Roubaix, da Paris-Roubaix, né? Tem 6 títulos, quer dizer, tudo muito pulverizado, e o Olympique nunca chega, ele ganha 4 títulos seguidos no final dos anos 80, começo dos anos 90,
E é o máximo que o Olympique faz, né? Ele não teve um domínio como o Lyon teve, de 7 títulos seguidos, e como o Paris está tendo agora, de 8 títulos em 10 anos. E outra curiosidade, Eloy, é que no ano passado, quando o Olympique de Marselha ganha um jogo contra o Paris Saint-Germain, né? Estávamos ali na retomada do futebol, um jogo muito tenso, com expulsões, Neymar expulso, etc. Foi a primeira vez que o Olympique de Marselha ganhou do Paris Saint-Germain em 10 anos, né? E a primeira vez nesse período todo de Catar. Então, está sendo muito traumático, eu imagino, para o torcedor do Olympique de Marselha ver esse domínio do Paris Saint-Germain. Rivalidade à parte, o Olympique não consegue nem ganhar os jogos do Paris até agora, né? Ganhou em 2020. É verdade. Em relação a isso que você falou, a gente sente, eu trabalhando com as redes sociais do clube, tendo acesso aos torcedores, tanto do Brasil, mas também da França, a gente sente isso. Anos atrás, o clube ainda queria fazer, quando tinha o clássico, né, fazer ações, campanhas de fortes para ganhar, vamos tentar superar, vamos lá para a guerra e tal. Ao longo dos anos, assim, né, as informações que vinham eram vamos pegar mais leve, sabe? Vamos fazer mais devagar, porque não adianta. Apanha, né? Exato. Não adianta querer ir para a guerra, torcedor, aqui é Marselha, aqui é não sei, que na verdade vamos pegar leve, vamos fazer embaixo. Se eventualmente as coisas derem certo, aí a gente faz um pouquinho de festa. E nunca se permite tirar sarro, nunca se permite falar nada quando um Paris Saint-Germain é eliminado da Europa. Não se fala que a gente, e aí o Olympique continua sendo o único campeão, né, o único clube francês campeão da Champions League. Podemos falar? Não pode, porque eles sentem que pode voltar em dobro, né, a provocação, né? Então a conta, Jamil, a conta brasileira quer apimentar a rivalidade entre PSG e Olympique, mas os caras, não, calma, não vamos tão longe. Agora, Jamil, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre uma notícia que saiu ao longo da semana. Saiu lá no Chiringuito, que é um programa da Espanha que tem muita audiência. Já fui convidado. Já participou do Chiringuito? Então, tem muita audiência, mas não é exatamente conhecido por ser jornalisticamente, sim, meu Deus, acerta todas. Não é exatamente isso, né? E no Chiringuito saiu essa informação de que o Qatar estaria disposto a acabar com a brincadeira e no fim do ano, depois da Copa, né, vender o Paris Saint-Germain por, sei lá, aí houve uma estimativa aí de quanto vale o Paris Saint-Germain, 1 bilhão de euros, sei lá quanto vale o Paris Saint-Germain, mas enfim, teria até sentido, considerando que o Qatar faz uma campanha que a gente já conversou aqui, tanto aqui no podcast Futebol Sem Fronteiras, né? O sports washing, quer dizer, o Qatar usa o esporte, usa o esporte para limpar a barra, para que ninguém perceba que estamos falando de uma ditadura e tal. Vai ter a Copa do Mundo, de repente os caras poderiam encarar como um fim de ciclo. Vai, beleza, rolou a Copa do Mundo, agora chega, partimos para uma outra, vende aí o Paris Saint-Germain, vamos ficar só com uma corrida de Fórmula 1 aqui, um negócio aqui, outro, né? Mas o PSG veio a público chamar de fake news, negar essa informação, dizer que só podia vir da Espanha mesmo, porque, claro, se vai vender o Paris Saint-Germain, talvez o Mbappé não queira ficar no Paris Saint-Germain, ainda existe essa dúvida sobre isso, né? O Mbappé não assinou o contrato ainda, nem com o Paris Saint-Germain, nem com o Real Madrid. Você acha que foi mais na base mesmo do imprensa espanhola, com uma cascata, como a gente diz no jargão jornalístico, ou pode ser mesmo que o Qatar esteja pensando em se desfazer do Paris? Júlio, olha, é difícil a gente entrar e confirmar ou não. A verdade é que o Paris Saint-Germain negou. Ontem, se eu não me engano, um novo patrocinador que tem uma relação direta com o Qatar foi anunciado pelos próximos 3 anos, se eu não me engano, um banco, inclusive do Qatar, o que leva a crer que não tem tanto fundamento assim para a gente falar em se desfazer do time. Agora, o que me chamou a atenção não foi só
a verdade ou não em relação a isso. Foi um ponto de interrogação que existe hoje, capaz de fazer uma notícia como essa ser eventualmente considerada como confiável. Por quê? A pergunta que a gente tem que fazer é por que uma notícia dessa tem ou ressoa dessa forma? Porque existem perguntas sendo feitas em relação ao Catar, sim, né? Porque você tem, sim, um questionamento acontecendo sobre a viabilidade de um clube de estrelas ser campeão, né? Ou só de estrelas. A gente sabe, né, Eloy, que o Paris Saint-Germain viveu uma crise de identidade quando houve aquela fusão de times da capital francesa para a criação do Paris Saint-Germain. Ali já é uma crise de identidade, porque você tem torcidas que nem sempre se gostavam tendo de torcer para o mesmo time, e depois, agora com essa nova fase, você tem, mais uma vez, uma pergunta, que é aquela pergunta que você faz, o Júlio que vai no estádio Canindé, viu, Eloy? Ele sabe disso. Muito. Que qual é a tua identidade com aquele time? Né? Onde está o bairro que move aquele time? Quem são as famílias dos jogadores que crescem com o time? Isso não existe no Paris Saint-Germain. Na verdade, existe muito pouco nesses grandes clubes hoje. Mas o Barcelona, por exemplo, insiste, martela sobre essa identidade local. O Real Madrid, por mais que seja um time global, etc., vai lá e tenta mostrar que ele é também um time local, etc. O Paris Saint-Germain parece não fazer muita questão dessa identidade do bairro, do local. Eu acho que essas perguntas, e o fato dessa notícia ter aparecido, ela, na verdade, ela é um espelho de uma pergunta maior, que é justamente essa. Até quando o dinheiro do Catar vai existir no Paris Saint-Germain? Qual é o objetivo? É manter um clube por muitos anos ou ganhar um título e levar, por exemplo, a Copa do Mundo, garantir a Copa do Mundo no Catar? Vamos só lembrar o que aconteceu. Desculpa, Júlio, eu vou dar uns passos aqui atrás. Claro. Entendeu? Por favor. Porque você tem, em 2010, o Catar ganhando a Copa do Mundo, a sede da Copa do Mundo. Contra, vamos lembrar, o Catar ganha sendo a candidatura mais fraca, tecnicamente, de todas. Isso não é dito por mim ou pelos repórteres que estavam naquele dia. O exame técnico da FIFA diz... Você tem isso, né? Mesmo assim ganha com todas as perguntas sobre corrupção. Naquele mesmo período, o que é que existe no Oriente Médio e no Norte da África? A Primavera Árabe, ou seja, governos caindo, sendo derrubados, revoltas populares dizendo para esses emirs um abraço, gente, né? Vamos lá, vamos passar por outra etapa, etc, etc. Então, tudo isso leva a uma grande indefinição. Vai ter ou não vai ter Copa no Catar? Vai ter ou não vai ter Copa no Catar? E o Catar vai se estabelecendo, sim, comprando times, comprando investimentos, fazendo investimentos e montando uma rede de proteção. Só que agora está chegando ao fim, né? A Copa vai acontecer. E aí a grande pergunta que se faz, e é absolutamente legítima, qual é o papel do esporte no Catar a partir de agora? Não só do futebol. O que é que Catar vai fazer com o esporte na próxima década? Isso não está claro. É para sempre um centro de esportes no mundo? Não sei. Qual é o próximo projeto? Uma Olimpíada no Catar? Será que eles irão para esse caminho? Se eles forem para esse caminho, o Paris Saint-Germain ainda é relevante ou não? Enfim, são muitas perguntas, Júlio, não tenho resposta para nenhuma delas, mas são as perguntas que são colocadas aqui hoje. Muito, muito legal, Jamil. Muito interessante, até porque lembrei agora também, enquanto você falava, que o Barcelona, que sempre se orgulhou de não ter patrocínio nenhum na camisa, começa com o Unicef, né? Não, é apenas uma ação humanitária, por isso que vamos colocar, né, algo na... Aí trocou para o Qatar Foundation e ninguém percebeu ali, né? Ninguém notou, né? Ninguém deu muita... Jogou o Unicef para trás da camisa, para baixo, você coloca do lado da cueca. O que é a Qatar Foundation? Né? E depois foi lá o Xavi, né? Foi para lá. Tem esse projeto do Aspire lá, né? Muitos técnicos e se espalharam pelo mundo. Realmente os caras foram bem aí de normalizar o Qatar. Né? Agora, essa pergunta do que vai ser do dinheiro, o que vai ser do PSG, é uma pergunta que fica no ar, né? Sem querer. Vamos
desconfiar da informação que veio da Espanha, mas pegar o conceito dela, né, e conversar sobre, porque vale. Realmente é uma dúvida que fica, de fato. Sobre o clássico, voltando ao PSG e Olympique de Marseille, eu estava vendo aqui, Eloy, estava vendo no Wikipedia mesmo, né, as informações do Wikipedia. Mas se estiverem corretas, na história da Ligue 1, né, do campeonato francês, são 32 vitórias para cada lado e 20 empates. Aí depois na Copa da França, o Olympique de Marseille, o PSG leva vantagem e tal, mas são 32 vitórias para cada lado, quer dizer, equilíbrio total. Agora, o PSG teve, ao longo da década, né, entre 2012, quando o Qatar compra o clube, e 2020, até esse jogo que eu falei agora há pouco, uma invencibilidade de 20 jogos, né, 17 vitórias e 3 empates nesse período. E outra coisa interessante que eu encontrei no Wikipedia aqui, na lista tem aqui a lista de maiores artilheiros do clássico, Zlatan Ibrahimovic, 11 gols, é o primeiro, com justamente esse período, né? E aí tem aqui Most Red Cards. Em primeiro lugar, Most Cards, na verdade, né? Mais cartões. Em primeiro lugar, o Ricardo Gomes, né? Que recebeu 6 cartões na época que defendeu as cores do Paris. E olha quem está em segundo lugar aqui, Neymar, né? Mais cartões vermelhos. Tem 2 cartões vermelhos já, o Neymar em clássicos contra o Olympique de Marselha. Ê, Neymar, hein? O pessoal deve adorar. O pessoal de Marselha deve amar o Neymar, né, Eloy? Eu não, olha, sinceramente não sei qual a ordem de preferência, ou não, ao contrário, né, de quem mais e quem eles odeiam mais no Paris Saint-Germain, mas eu acho que o Neymar deve estar bem colocado. Teve aquela história recente também, vocês lembram lá do caso com o zagueiro, com o Álvaro Gonzalez, né? Foi nesse jogo, né? Não foi nesse jogo que o Olympique ganhou? Foi nesse jogo. O Olympique ganhou, o Neymar foi expulso. Eu vou checar, mas eu não estou lembrando de racismo, né? Mas teve exatamente. Foi recente, foi um caso que não ficou muito explicado, não teve sequência, sempre, na verdade. Né? Diz que, né? Mas o Neymar, ele tem pelo estilo de jogo, mas é basicamente assim a carreira do Neymar, eu acho, né? Ele provoca, ele tem esse estilo de dentro de campo, ele é muito caçado contra todos os times, mas ele acaba sendo realmente o estilo dele não é dos mais amados em Marseille. Eu acho que até caras como o Mbappé ou o francês, até acho que devem se aceitar um pouco mais, assim, mas acho que o Neymar talvez estaria, acho que no topo Verratti, talvez, né? Não sei, outro. Esse jogo foi exatamente esse jogo de setembro de 2020, foi a primeira vitória do Olympique de Marseille aí em quase 10 anos, né? Quebrando essa série de 20 jogos. O Neymar foi expulso, acusou o Álvaro do Olympique de Marseille de racismo, e 8 dias depois esse caso foi arquivado ali por falta de provas. Que aí, né, Jamil, é a história que a gente tem visto no futebol toda hora, né? Quer dizer, o jogador acusa, o outro, como é que vai provar? É difícil, é uma coisa que um fala para o outro e fica, é complicado, é super complicado, né? Sem querer nem proteger, nem acusar o Neymar de nada. Talvez ele tenha sido, de fato, vítima de racismo, e aí como é que fica, né? Complicadíssimo isso no futebol hoje em dia, né, Jamil? Em toda parte, mas de fato, nesse caso específico, morreu o assunto e, sinceramente, eu não sei se talvez o Eloy saiba melhor, mas se foi por falta de indício ou foi por falta de continuação? Não, foi falta de provas. Foi isso. Então, foi isso que a Liga argumentou, falta de provas. O Neymar disse que o Álvaro chamou ele de macaco, né, no jogo, e aí, segundo a comunicação da comissão aqui disciplinar, né, da Liga, após ouvir os jogadores, representantes dos clubes, não houve, aspas, elementos de prova convincentes suficientes para a materialidade de uma posição. Assim, o Álvaro Gonçalves não recebeu nenhuma pena e o Neymar, que foi expulso no final do confronto, tal, foi absolvido também, enfim. Fica isso, né? Fica a palavra de um contra a palavra do outro. Eloy, fala, Jamil. Júlio, Eloy,
primeiro que quando chega o Qatar ao Paris Saint-Germain, tem um entusiasmo no campeonato francês de que isso vai trazer recursos, etc. Quando o Neymar chega ao Paris Saint-Germain, também tem uma enorme... eu me lembro de entrevistas sendo feitas com o presidente da Federação Francesa, mas também o da Ligue 1. A maior contratação da história do futebol. Exato. Que isso geraria receita para todo o campeonato francês, porque, afinal de contas, não é só o Paris Saint-Germain que seria beneficiado, mas qualquer clube que jogasse contra o Paris Saint-Germain teria sua renda aumentada por conta da audiência, por conta da venda de camisa, por conta de estados cheios que nem sempre seriam para ver o time da casa, mas seria para ver Neymar e aquelas estrelas do outro lado do campo. Vários anos depois, agora em 2022, minha pergunta para você: houve essa distribuição de renda, vamos dizer assim, para os outros times franceses, ou houve um descolamento entre o que é o Paris Saint-Germain e o resto da França? Como é que aconteceu isso? 10 anos depois, se eu não me engano, são 10 anos já de... Isso, 10 anos. Olha, eu já não tenho números e dados exatos sobre isso, mas eu sei que recentemente tem se discutido muito isso, entrada de compras de direitos de transmissão que fariam com que as coisas se nivelassem um pouco mais. Mas certamente houve uma discrepância assim, em relação ao que o Paris Saint-Germain tem de acesso à importância e, inconsequentemente, o que eles trazem para eles de lucros. Isso é realmente inegável, não tem nem o que falar. Mas, recentemente, tem tido um pouco mais de discussão nesse sentido, de reduzir essa importância. Então, a Ligue 1 teria que... são notícias recentes mesmo, para saber como é que vai ser de redistribuído essa questão dos direitos de televisão, para que haja um equilíbrio maior, que seja um pouco mais, de repente, como a Inglaterra, se eu não me engano, né? Ou como a Alemanha, né? Distribuir de uma forma... Exatamente. É a velha história, né? Eu trago mais. Aqui no Brasil a gente vê toda hora, Flamengo, Corinthians. Eu trago mais, então eu ganho mais. Eu ganho mais. Natural, é natural, né? Teve isso, não tenho a menor dúvida, assim. E não tem nem o que falar, assim, a importância do Paris Saint-Germain ao longo dessa última década, assim, é realmente muito superior ao resto da França, assim, com umas exceções aqui e ali, né? Então, assim, eles nem, eu não sei nem como explicar, mas de repente eles nem necessariamente precisam de tanto dinheiro, porque o Qatar já dá tanto, mas eles precisam equilibrar para a UEFA, para tudo aqueles fair play financeiro. Fair play financeiro, eles precisam equilibrar. Então, realmente tem que ter tem que ser legal, né? Tem que passar por questões jurídicas, financeiras, tributárias corretas, assim, não pode exagerar e falar, beleza, dá todo o dinheiro aí do Qatar que a gente resolve isso aqui e o resto que se dane. Mas eu acho que hoje em dia estão tentando encontrar uma forma que não necessariamente vai ser, enfim, discute-se muito isso, mas os outros clubes estão tentando. Teve recentemente aquele caso, não sei, agora me fugiu, daquela empresa espanhola que comprou os direitos por bilhões de euros. MediaPro. E que, de repente, deixou todo mundo na mão e com perigo de falência, um monte de clube. Então, agora eles estão... Aqui na França, entrou a Amazon, entrou e comprou os direitos de transmissão. Ou seja, hoje, para ver o campeonato francês na França, você tem que ser cliente da Amazon Prime, né, que é vídeo, Amazon Prime, ou seja, pagar a mensalidade de Amazon Prime, que é uns 5 euros e pouco, mais o pacote do campeonato francês da Ligue 1. Então, assim, o mundo do streaming. Exatamente. E, por exemplo, esse clássico Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, só vai passar na Amazon Prime, que é... Nenhum canal de televisão vai passar o jogo na França. Não é um canal de televisão, exatamente. Você tem um serviço de streaming lá que você tem que se assinar.
historicamente, aqui o Canal Plus, que foi o time que investiu no Paris Saint-Germain e tudo, historicamente era o canal que transmitia campeonato a Ligue 1, o campeonato francês, e ele foi, né, aos poucos, recentemente, foi perdendo importância. Entrou o canal do Qatar, que é a beIN Sport, né, que aos poucos pega um pouco, aí ela chegou muito forte, reduziu um pouco. Então, agora teve essa mudança. O Canal Plus, né, que é o canal, esse que é o que eu falei também, que é muito forte, perdeu um pouco da relevância, né, da transmissão. Então, tem se tentado encontrar formas de redistribuir o dinheiro de transmissões para equilibrar um pouco mais a situação, né? Aqui no Brasil, o YouTube precisou colocar o Thiago Leifert aí nos clássicos paulistas para ver se os jogos tinham mais audiência do que os jogos da Lusa na Série A2, que estavam bombando no YouTube. Aí com o Thiago Leifert deu certo, tá? Aumentaram um pouquinho, chegaram ali aos números interessantes. No Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain tem 71 pontos, o Olympique de Marselha tem 59, então o jogo agora é no Parque dos Príncipes, no domingo. Se o Paris ganhar, vai abrir 15 pontos de vantagem, faltando 18 para acabar. Né? Vão faltar 6 rodadas, então vai ficar ali perto de fechar matematicamente o título que foi perdido no ano passado para o Lille que está em 7º lugar agora no Campeonato Francês, que foi eliminado nas oitavas de final da Champions League pelo Chelsea. Em 3º lugar está o Rennes, em 4º lugar o Strasbourg. Agora, Eloy, foi a primeiro... Eu coloquei aqui, né? PSG contra OM. Na França, eles chamam de OM, né? Ou chamam de Olympique. Quem é o Olympique? É o Marseille ou é o Lyon ou não é ninguém? Quem que não. Olympique é o Olympique. Olympique é o OM. Olympique é o de Marselha. O Olympique Lyonnais... O Lyon é o Lyon. O Lyon não é o Olympique, não. Cara. Eles querem... existe. É o L ou M, né? Existe essa... Aqui eles chamam de, quando tem clássico do Olympique, do Lyon contra o Olympique, é o Olímpico, né? Mas não cabe, não cola muito, não. Se você fala só Olympique na França, todo mundo sabe que você está se referindo ao de Marseille. Né? Só que é isso que você falou. E tem a questão da identidade para o trabalho que eu faço, né, com as redes sociais do Olympique, de essa questão de identidade. No começo eu falei, bom, vou seguir um padrão francês. Então, OM, mas eu percebi que não cola, né? Não é um negócio que o brasileiro conhece. O OM é realmente a sigla, a denominação daqui. Ou aqui eles chamam de Marseille, né? Marselha ou OM. Olympique não se fala assim normalmente, assim, hoje tem jogo do Olympique, né? Você fala assim, l'OM na TV, ou Marseille vai jogar. Mas o Olympique é o Olympique. No Brasil... Mas eles falam mais Marselha do que Olympique. Marselha se referir com o time. Entendi. Exatamente. Se você quiser fazer uma pesquisa, se quiser ver um jogo, vai ser Marseille, né? E aí... Agora, para o Brasil, a gente teve que trabalhar para fazer um jeito que virasse Olympique, porque o brasileiro não conhece como OM, né? E fica até estranho como tem um som né? Ele não, certas frases ou certas coisas que a gente tenta comunicar não cabiam bem. Então, fica esquisitom. Exato. Então, vamos fazer Olympique. Aí eu falei para os caras, desculpa, a gente aqui, vocês chamam a Leloem, faz o que vocês quiserem, aqui é Olympique. Então, duro é que no Twitter, né? Olympique de Marselha já come metade do tweet, hein? Já tá 1/3 do tweet. Não, exatamente. Aí teve que manter, pelo menos o endereço, a página é OM, aí isso não ficou assim, né? OM, a gente fez OM português, mas se fala Olympique mesmo. E bem interessante isso, Eloy. Antes da gente falar sobre esse tema, até para a gente encerrar nosso podcast sobre Sampaoli, Gerson, nessa temporada do Olympique de Marselha, me conta sobre esse movimento, né, dos clubes europeus com contas em português para pegar público aqui do Brasil. Né? Você cuida de várias, do Olympique, do Bayern, do Milan, enfim, já cuidou da Inter, de Milão. Interessante, né? Quer dizer, como eles querem, faz parte da globalização da marca.
Com certeza, cara, com certeza. Tem vários fatores que fazem um clube decidir optar por ter uma conta em uma língua, né? Eu tenho notado isso já faz um bom tempo que o próprio Olympique, para contar rapidamente, iniciou a conta em português quando entrou o Luiz Gustavo em 2017, né? Olha só. Eu acho que, sinceramente, já nem estava mais na seleção, né? O Luiz Gustavo já não estava mais na seleção. Sinceramente, eu acho que foi interessante eles terem aberto ali, mas talvez tenha tido um erro de estratégia, porque talvez eles tenham pensado que o Luiz Gustavo representasse um pouco mais para o público brasileiro. E ao longo dos trabalhos, foi difícil explicar para eles que o Luiz Gustavo não era relevante assim, para o público brasileiro. Até ao contrário, ele tinha ficado marcado pela derrota do 7-1, exatamente. Então, assim, aí quando ele sai, o Olympique decide dar uma parada, uma pausa e volta quando o Gerson entra de novo. Então, ou seja, nem os clubes eles decidem muito por causa se existe um apelo, ou seja, se existe uma procura da torcida, um jogador, basicamente. Tem clubes muito tradicionais que já fazem isso há muito tempo, clubes muito grandes, né, como Barcelona, que tem contas gigantescas, a maior conta em língua portuguesa, mais de 1 milhão de seguidores no Twitter. Eu falo basicamente do Twitter, né, que é onde tem essa comunicação mais rápida, mais direta. E outros clubes mais recentes, Manchester City, Liverpool, são contas grandes. Paris Saint-Germain nem se fala também, é a segunda maior, é muito grande, porque teve um apelo muito grande desde essa chegada sempre teve brasileiro, né? E os outros clubes, Milan, Inter, eles oscilam de acordo com a chegada. O Milan abriu por causa da chegada do Paquetá em 2019. A Inter, tradicionalmente, tinha tem um trabalho muito grande, então eles resolveram abrir para o Brasil, mesmo sem jogadores recentes, né, jogadores na Inter. Mas o trabalho é interessante, e tem muitas na Alemanha, na França, Inglaterra, Itália, tem Espanha, né? Tem bastante conta interessante e trabalhos diferentes, linhas diferentes de trabalhar na Itália. É um pouco mais tradicional. Na França passa mais tranquilo, a gente explica melhor, tem que falar mais popular, tem que falar com o jovem torcedor, qual é o que interessa para um torcedor do Olympique de Marseille? É seguir os jogadores brasileiros. Então a gente trabalha basicamente com Gerson, Luan Pérez e Luiz Henrique, né, que eram com as torcidas dos clubes, dos antigos clubes, né? Torcidas dos ex-clubes, né, desses Exatamente. Jogadores. Então no caso do Gerson tem o Flamengo só, né? Exatamente. É só o Flamengo. Só o Flamengo. E como é que foi a temporada do Gerson aí, Eloy? O Gerson e essa novidade do Sampaoli, né? Sampaoli se especializando em ser vice-campeão, hein? Haja vice-campeonato pro Sampaoli. Grandes campanhas. Sempre times melhores, né? Grandes campanhas, times melhores. Ele faz realmente o máximo, né? Que é ser por enquanto, acho que aqui ele ainda tem até uma desculpa, né? Porque o Paris Saint-Germain é realmente muito forte, mas de qualquer jeito é uma campanha boa, para não dizer muito boa, porque o time oscilou, como é normal em uma temporada tão longa, oscilar, né? E o time começou muito bem e depois deu uma caída recentemente, teve muita crítica, né? Foram derrotas. É engraçado que o time ele vai muito bem fora de casa e no Velodrome, que é um estádio maravilhoso, com aquela torcida, médias de público maior da França, é do Olympique de Marselha, disparada, né? São quase 60 mil pessoas por jogo. E ainda assim o time não conseguiu, perdeu em casa, perdeu para o Metz, empatou com o Metz, que é lanterna, perdeu para o Clermont, times de Brest, pouca tradição, e que poderia, se tivesse ganhado, se tivesse feito melhores jogos, estaria ali brigando um pouco melhor ali com o Paris Saint-Germain. Então foi uma campanha assim que teve um momento de baixa,
O São Paulo chegou a ser criticado, teve um movimento bem forte de pedir a cabeça dele, mas contornou-se com uma retomada, assim. Ele aparentemente teve uma discussão, ele ouviu o que a torcida estava pedindo, teve um trabalho, assim, ele parou de... tinha muita crítica em relação a mudanças de escalações de um jogo para o outro, e posições meio alternativas. O próprio Gerson é um exemplo. Mesmo sendo Coringa, ele jogou quase em todas as posições. E aí a torcida meio que falou, precisa de um pouco mais de regularidade, a gente só pede isso, vamos com calma, esse sistema aí tá precisando os jogadores precisam entender o que está acontecendo, né? E aí parece que teve uma acalmada, ele, né, deu uma reorganizada no time, e o time realmente embalou. São 5, 6 vitórias, 4 vitórias, 7 vitórias seguidas, contando a Conference League, e abriu um pouquinho agora do Rennes, abriu para o 4º colocado, que ou seja, esses 3 primeiros que valem uma vaga na Champions League, ou seja, o time está num ritmo bom, muito bom, jogando um futebol bem interessante, com jogadores rápidos, o Payet, que está jogando super bem. Aquele, exatamente, de anos atrás, está tendo a temporada com mais gols, mais participações em gols da carreira, ou seja, aos 35, 36, 35 anos. E tem coisas muito interessantes no time. O Luan Pérez... 8 vitórias seguidas, hein? 8 vitórias seguidas. 8 vitórias seguidas, exatamente. Uhum. E então, o Gerson firmou? O Gerson firmou? Está firmado? Incrível, né? O Gerson começou devagar. O pessoal acho que teve muito pouca paciência no começo, porque ele vinha de começo de temporada, foi aquela temporada que a de 2020 que terminou já do Covid, né, que terminou em fevereiro, aí ele começa a temporada no Flamengo, não tem nenhuma pausa direito e já entra na temporada da França, sem pré-temporada, sem nada. Então ele demorou para se estabelecer, fez jogos muito ruins, chegou a esquentar banco mesmo, e o pessoal começou logo a criticar pelo valor da contratação, né? Pelo peso que ele chegou e pelas palavras mesmo, a confiança que o Sampaoli e o presidente tinham depositado nele, né? O pessoal esperava que chegasse já um craque, todo uma joia já pronta, né? E ele demorou, né? E teve essa questão da adaptação de posição, que foi basicamente tudo que influenciou o jogo do Gerson, que era um cara que jogava, né, de segundo volante, fazia até a meia no Flamengo, e aqui chegou jogando de ala esquerda, né, meia aberto na esquerda, e o que de uma certa forma foi bom para ele, porque ele entrava na área, fez um gol aqui, deu uma assistência ali, aí alternava com jogos ruins. Mas quando ele acertou e o São Paulo falou, não, você vai jogar ali na ala esquerda mesmo, é a tua posição, numa posição no meio com 3 ali, um atacante centralizado, ele começou agora... E é assim que ele está jogando. E de vez em quando precisa, quando tem alternativas ali no esquema, ele joga na lateral esquerda, às vezes ele já jogou centralizado no ataque de 9, mas a posição... o tal do Coringa. Coringa, né? Mas a posição que ele encontrou mesmo é aberto ali. 2 volantes, mais ou menos, e ele ali na ala esquerda, um outro na direita, e um meio e um atacante, assim, mais ou menos na flecha ali. E o Gerson na esquerda, aberto, chegando na área, puxando, arrancando, fazendo tabela, invadindo. Ele aparece muito na área. O Gerson está jogando... alternando, rodando com o atacante, e recentemente tem feito jogos excelentes, caiu na graça da torcida, a torcida está apaixonada pelo Gerson, foi uma virada assim, difícil de acreditar, e coisas assim em 2 meses, assim, foram jogos muito bons, e de repente ele virou um ídolo. É legal, ele tem essa questão da raça, né, de mostrar, de valer, de querer, isso a torcida do Olympique
fez e conquistou, né? E o Jamil, e torcida igual a do Olympique na Europa não é fácil de achar, não, hein? O Eloy falou do Velodrome, né? Como fica sempre cheio, é um dos ambientes mais quentes da Europa. Exatamente, isso quer dizer, a torcida eu não diria que ela é um oposto ao, sei lá, a falta de identidade na França, mas se tem uma torcida na Europa, ou pelo menos na França, que é conhecida por ser, eu diria, muito fiel, né, Eloy? Muito fiel ao time, eu diria, ao time, não ao dono do time, né? Vamos deixar isso claro também. E que cobra muito, apesar da situação do Paris Saint-Germain, etc., é uma torcida que cobra muito. Os jogadores, sempre que passam por Marselha, deixam muito claro isso, que é uma torcida que não dá para você fingir que você está jogando. E que vão cobrar, sim, inclusive, o valor que você foi colocado naquele time, né? Então, eu imagino que para o Gerson... Agora, minha pergunta até, ele fica? Eu espero, eu acho que sim. Eu acho que ele chegou com um contrato longo, né? Uma contratação que aparentemente não se fala nada, por enquanto, de saída. Eu acho que é uma primeira temporada boa. Não sei se desperta já a atenção assim de grandes clubes, né? Com outros clubes interessadíssimos. Eu acho que ele segue, sim. Eu acho que, por enquanto, para ele está fazendo muito bem, porque ele precisa dessa transição, ele precisa ir para a Champions League, ele precisa de um clube onde ele é respeitado e ele precisa crescer. Então, eu acho que o Olympique de Marseille está fazendo bem para ele, e o inverso também, né? E ele tá conseguindo ajudar o clube, e a torcida está começando a entender a importância o que o Sampaoli viu, que era só o Sampaoli, que a torcida no começo não via, né? Então ele tá se firmando. Isso acho que ainda é cedo talvez para falar em sair para outros clubes, mas ele está fazendo uma campanha para se firmar no clube mesmo. Ô Eloy, o Sampaoli aprendeu a falar francês, porque aqui ele não aprendeu a falar português, não, hein? Olha que o português é mais perto do castelhano do que o francês, hein? Caramba, é complicado, né? Aí nada, é tradutor da coletiva, é isso? Eu acho que ele fala, ele não gosta, né? Mas ele fala, entende, assim. Ele não quer perder o jeito dele, essa meio personagem dele, né? Que ele é. Mas ele fala, ele entende com certeza. Mas ele é um cara difícil, assim, né? Ele tem que comprar o projeto dele, né? Tem que aceitar o pacote dele, o que vem com o Sampaoli. Mas pacote Sampaoli. E os muitos reforços e tudo que ele costuma sempre fazer, mas que é um jeito, quando o time está bem estruturado, funciona. Funciona, né? É melhor. O Olympique está melhor com ele do que se não fosse ele, com certeza, né? O time está montado. Só eu que estou ouvindo um vídeo, estou ouvindo um áudio esquisito. Vocês não estão ouvindo nada, é isso? Não. Tem uma janela aberta aqui minha que está gerando uma. Eu acho que eu estava procurando um vídeo do. Cuidado com gemidão do WhatsApp aí. Tudo certo. Bom, muito bem, meus amigos. Jamil, alguma colocação final aí sobre esse enorme clássico francês? A questão da violência, mas aí é um outro capítulo que a gente pode depois, em algum outro momento, em algum outro podcast, Júlio, vamos entrar nele certamente, porque a gente tem às vezes essa ideia no Brasil de que esse é um problema só brasileiro, né, Eloy? E aqui na Europa a gente sabe que não é, que essa é uma realidade que também faz parte aqui do futebol europeu, do futebol francês, olha só, até do futebol suíço, quem diria, mas também faz parte aqui da discussão. Mas aí a gente coloca em algum outro momento isso, Júlio. Muito bem. Esse ano, inclusive, os jogos do Olympique foram quentes ali, contra o Nice, invasão. Vamos ver como é que vai ser. Foram, acho que, uns 3 ou 4 jogos interrompidos do Olympique, com garrafada, até aquela que acerta no Payet e tudo, né?
Não é fácil. É verdade, né? Foi tudo nessa temporada, né? Tudo. Nessa temporada que aconteceu. Todos. Teve um outro clássico no norte também, que teve, acho que é Lille e Lens. Foi uma invasão de campo. Tá estranho aqui esse ano. Aqui. Não, tá estranho. O pessoal voltou da pandemia... Meio... né? Enfim. Violento. Verdade. Eloy, obrigado, meu velho. Tava com saudades, hein? Grande prazer te receber aqui no podcast Futebol Sem Fronteiras. Obrigado por trazer tanta informação para a gente sobre o Olympique de Marselha, sobre esse clássico, sobre o que significa o clássico para a França. Um abraço, hein? Prazer, cara. Um abraço para vocês também. E boa sequência aí. Tchau. Valeu, Eloy. Jamil, valeu. Boa Páscoa para você, boa Páscoa para todos. Muitos chocolatinhos suíços para você, Júlio, também. Muitos chocolatinhos suíços. Um prazer, muito obrigado, hein? Chocolatinhos suíços. Espero aqui em casa, né? Você vai mandar, certo? Tá a caminho já. Se derreter no caminho, não é minha culpa. Se derreter no caminho, não é tua culpa. Obrigado, Jamil. Obrigado, Eloy. Obrigado, gente, por acompanhar mais um episódio do Futebol Sem Fronteiras. Até semana que vem. Tchau, tchau. Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.